Me sinto uma grande patricinha usando um dobrável. Ele é bem fechadinho também, tá vendo? A gente não tem uma abertura muito grande entre as telas. Mas você deve considerar que a gente tá falando de um Snapdragon 7 geração 1. Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Tô aqui hoje pra gente fazer um unboxing e eu falar as minhas primeiras impressões sobre ele, o Motorola Razr 40. Não é o Ultra, que é aquele que tem a tela maior externa, é aquele que tem uma tela menor, mais parecida com a que a gente viu no Galaxy Z Flip 4, por exemplo. É o modelo mais barato da linha lançada pela Motorola esse ano, dos dobráveis, então ele é uma alternativa para quem não quer desembolsar tanto dinheiro com a versão Ultra, mas quer ter um Motorola com aquele apego mais nostálgico, né? Se é que vocês são dessa época. Bom, começando aqui pela caixa, a gente já vê, ó, que tem um Ecomoto, né? Porque as empresas de tecnologia, as Big Techs, enfim, não só elas, mas como várias empresas aí da indústria, estão olhando muito para a questão de sustentabilidade. Aqui a gente já tem essa indicação de que essa caixa é uma caixa feita com materiais reciclados. A gente até vê pela textura, pela cor desse papelão que eles trazem. E é uma caixa mais simples, aqui com algumas descrições, falando que ele é 5G. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, vou ler junto com vocês, tá? Fala que é compatível com a tecnologia 5G, que requer um SIM, né? Que é o chip básico para habilitar esse 5G. Fale com suas operadoras. Eletrônico não é lixo. O descarte em lixo comum pode causar danos ao meio ambiente, ou seja, reforçando essa questão de motoeco, de sustentabilidade que a gente falou agora. E a gente aqui já tem a indicação de que tem alta resolução de áudio sem fio, o Hi-Res Audio Wireless, e também tem Dolby Atmos para aqueles que gostam de qualidade sonora, e também já temos a indicação Qualcomm Snapdragon aqui embaixo, que ele é equipado com o System on a Chip, o conhecido popularmente como processador, né? O chip da Qualcomm. Então, bora abrir essa caixa e ver ele mais de perto. Não tem uma faquinha de pão tão legal quanto a do Nanete, mas achei um estilete, então vamos nessa. Só tem um lacre aqui. Vamos ver se é fácil de abrir essa caixinha, porque geralmente eu apanho um pouquinho, mas vamos ver. Oh, não, essa até que tá fácil, hein? Caixinha aberta. Aqui, ó, do lado, que é o lado superior. A gente tem uma caixinha clássica que a gente já meio que sabe, né? De tanto cheirinho da Motorola. Eles ainda estão com aquele perfume especial que eles mandaram desenvolver, né? Com aquela flagrância, eu ia falar. Com a fragrância que a Motorola mandou desenvolver pra eles. Ou seja, caixinha bem cheirosa. Eu lembro que uma vez eles mandaram em algum press kit um cheirinho desses. É bem gostosinho mesmo. Aí aqui você abre essa pequena caixinha. Já temos surpresas boas, hein? Eu falei que a gente sabia o que tinha dentro, mas aqui a gente tem algo a mais do que estamos acostumados, que eu vou deixar pra gente abrir juntos já já. Mas aqui, ó, papeladinha de sempre, né? Motorola Razr 40, já aqui um desenho dele, enfim. Manualzinho, aqui que caiu o extrator de chip. Tá aqui em cima, não sei se vocês conseguem ver, ó. Já tem o extratorzinho de chip. Beleza, vamos deixar a papelada de lado, mas isso é a parte legal, ele já vem com case. Celulares dobráveis, a gente tem essa sensação de que eles são muito mais frágeis, apesar da gente saber que as empresas, a Motorola e outras empresas que fazem dobráveis, têm se preocupado cada vez mais com a resistência, fazem testes de durabilidade da dobra, enfim, mas a gente tem um cuidado muito grande, até porque a gente não tá falando de aparelhos baratos, apesar dessa versão aqui, o Razr 40 ser a mais simples, vamos dizer assim, entre aspas, dos dobráveis lançados esse ano pela Motorola, ainda é um aparelho caro. Eu vou até colar o preço aqui que eu não lembro de cabeça. Voltei! R$ 5.499 é o preço de lançamento dele aqui no Brasil, com 256 GB de armazenamento. A gente tem aí também 8 GB de RAM. Mas voltando para ela, a capinha, que eu adoro quando as marcas mandam já capinhas dentro da caixa, né? Você já sai com o aparelho protegido. Barulhinhos. Rasguei tudo errado. Mas era só pra fazer barulho. Olha só, transparente. Quer dizer, a ideia é ser transparente, né? É um policarbonato, que é um plástico mais duro, que tenta ser transparente, mas ele tem um pouco, dá uma escurecida na cor natural, né? A gente sabe disso, mas só o fato do aparelho já vir com a capinha, eu acho um ponto muito positivo. Aqui, nessa parte, é a parte que vai no recorte da tela externa, né? A telinha menor, como eu falei pra vocês. E esse encaixe vai na parte traseira. Então, ele
fecha assim. Pra quem não conhecia capinhas, cases para dobráveis, no formato flip, né, que fecham e não os que abrem como fold, apesar do fold também funcionar assim. É assim que elas funcionam, são duas pecinhas diferentes. Vou deixar ela aqui de lado, daqui a pouco eu coloco no aparelho quando abrir, pois... Vamos a ele! Já está aqui, vou deixar ele aqui de lado, ó, só mostrar pra vocês a embalagenzinha. Gostei, achei gótico suave essa plástico preto, olha, já mostra alguns detalhes. Já mostra onde fica o botão de power, eu sou péssima em ver o retorno. Já indica aqui, ó, onde fica o botão de power, aqui onde você vai colocar o seu chip, o seu SIM, mas vou deixar ele aqui de lado pra ver o que mais vem na caixa. Mais papelão. Isso não é muito eco, mas... Havemos carregador! E também... o cabo e mais cheirinho. Cada coisa que eu abro aqui sai mais um perfume. Tá sentindo aí? Ou não? Não é forte o suficiente. Não é forte o suficiente pra chegar lá no nosso cinegrafista. Mas, ó, temos o cabinho e temos um carregador. Conexão USB-A aqui. Vou tirar esse papel de proteção. Opa. E aqui, ó, ele já vem indicando, dá pra vocês verem aí, ó, no brilhinho ele já vem escrito que ele tem 33 watts logo na cara do Gol. Então, mais um ponto positivo. Tem case, tem carregador, gostamos muito. E aqui eu vou só abrir pra gente dar uma olhadinha no cabo juntos. Aqui, o USB-A, que eu mostrei pra vocês, pra conectar na caixinha de tomada. E o carregador USB-C que vai no aparelho. Show! Vamos ver se tem mais alguma coisa por aqui. Não tem fone de ouvido, hein? Motorola costumava mandar, mas não tem mais. Deixou de lado essa opção de fone de ouvido. Agora vamos a ele, deixando essa bagunça de lado. Vamos ao aparelho. Não, gente, eu vou arrumar essa bagunça porque eu não consigo ficar vendo isso. Já volto. Alguns momentos depois... Bem melhor, né? Bem menos caótica a nossa casinha. Então vamos lá ao barulhinho do dinheiro. Do dinheiro indo embora, no caso de quem comprou, né? Olha só, que bonito, adorei o acabamento. O conhecido como couro vegano, né, que a Motorola tem chamado esse acabamento. Não sei se vocês conseguem ver pelo detalhe aí, mas ele é uma textura mais... que realmente lembra um couro, mas não é um couro, né? É um outro material que eles chamam de couro vegano, mas que não é exatamente um couro. Essa cor é o Vanilla, né, que é um branco, né? Vanilla, a tradução em português é baunilha. Eles têm essa cor, tem também um verde e uma cor mais violeta. E a Motorola, ela tem uma parceria com a Pantone para desenvolver essas cores, olhando já aí para cores que são tendência. A gente sabe que verde, lilás, violeta, a gente tem visto também em outros aparelhos, então realmente é uma cor tendência aí. Mas gostei muito, olha. Gostei. Vamos mostrar a tela. Ó. Telona, lembrando que os dobráveis, né, desse formato que fecham, eles tendem a ter esse formato mais comprido, meio controle remoto, sabe? Que ele é um pouco mais fino do que o padrão e mais comprido. Mas como eu tenho testado recentemente o Z Flip 5, que a Samsung lançou, passei uns dias com ele, então eu meio que me acostumei. Tem alguns momentos em que a gente tem que tocar lá em cima da tela que ainda é estranho, mas você se acostuma porque o ser humano é assim, ele se adapta com tudo, né? Mas o que a gente gosta de fazer é isso, né? Ó, lembrando que essa telinha externa aqui, ela tem 1.5 polegadas, ela também é protegida pelo Gorilla Glass Victus, ou seja, ela é resistente para você deixar em cima da mesa, se você quiser deixar ele virado assim. Eu acho que nessa iluminação vocês conseguem ver as duas câmeras frontais e a telinha que fica realmente só na parte lateral. Então ela é bem pequenininha mesmo, assim como como eu falei, a gente viu na versão anterior do Z Flip 4, ou seja, ele tá aí mais para um concorrente do dobrável da Samsung do ano passado do que o desse ano, que já chega para concorrer com o Razer 40 Ultra. Inclusive, convido vocês a ver um vídeo do Nanete. Nanete foi no evento que a Motorola fez lá nos Estados Unidos para lançar esses dois novos Razers, e de lá ele já fez um vídeo em primeira mão, trazendo um pouco mais de detalhes. Então, o que eu queria fazer aqui mesmo era abrir junto com vocês essa caixa do Brasil pra gente ver o que tem dentro. Então, bora dar só mais uma olhadinha nos detalhes. Gostei muito do acabamento, achei bem bonito, ó, essas bordas todas, achei ele
elegante, um aparelho bem elegante. Uma coisa diferente também, eu tô comparando muito com da Samsung, porque é o que a gente tem mais parecido, né, pra falar aqui no Brasil. A gente não tem tantos outros dobráveis aqui no Brasil pra comparar. Então aqui, ó, é lisa. A gente sabe que a Samsung opta por colocar o nome da marca aqui, então aqui a Motorola não coloca, porque ela deixa isso pra parte traseira. Então comenta qual solução vocês preferem, né? Se vocês têm uma preferência, enfim. Achei bem bonito, bem elegante. Vou mostrar aqui a parte de baixo. E aqui a bandejinha para você trocar o seu chip, o seu SIM card. Lembrando que você pode ter 2 números, tá? Mas um deles é eSIM. Você coloca um chip físico e também pode habilitar um eSIM. Eu vou ligar ele aqui pra gente dar uma olhadinha rápida nas funções, beleza? Já volto. Aqui tô inicializando ele, ó. Falei que já voltava, mas uma parada rápida para mostrar esse detalhe. O logo da Motorola enquanto ele vai inicializando. Primeira vez que estamos ligando o aparelho e é isso que aparece na telinha. Agora eu vou seguir de verdade. Bom, já fiz aqui aquela configuração bem básica mesmo, não coloquei nenhuma informação nem nada, só pra gente dar uma olhadinha em como é a carinha desse aparelho ligado. Já achei bem legal esse formato aqui, bem divertido, esse formato de relógio, não fiz nenhuma personalização ainda, tá? Do jeito que eu liguei, ele está. E aqui a gente tem um Android 13 já embarcado, que vai ter 3 atualizações, e a gente tem a MyUX, que é a interface da Motorola. Isso é um ponto que você deve levar em consideração quando você for escolher o seu aparelho Android. Qual é a sua interface predileta? Tem pessoas que preferem a MyUX, tem pessoas que preferem a personalização da Xiaomi, tem gente que prefere a da Samsung, enfim, isso é algo que você deve levar em consideração por conta dessa diversidade aí, desse mundo inteiro de opções que o Android proporciona. Tem quem gosta do Pixel, aquela coisa mais clean, enfim, fica a seu critério. Mas aqui a gente tem a MyUX da Motorola. E uma coisa que eu tava dando uma olhada é que ele já vem com alguns aplicativos instalados, com os botwares que a gente conhece, só que o que me chamou a atenção é que a gente tem, olha aqui, bem jovem, já tem o TikTok pré-instalado nele. Eu não baixei nenhum aplicativo, tá? Esses são os que já vêm com o Motorola, com o Motorola Razr 40 e ele inclui o TikTok. Tinha um outro que me chamou a atenção que eu perdi agora, era o Booking. Enfim, o Booking.com, achei. Ele já vem com alguns aplicativos pré-instalados, mas vou dar uma passeada por aqui para mostrar algumas coisas para vocês, como por exemplo as câmeras, na verdade, né? Um conjunto duplo de câmeras aqui na traseira que eu tinha comentado quando eu falei da construção, mas a gente tem um sensor principal de 64 megapixels com abertura f1.4 e um secundário de 13 megapixels com abertura f2.2. Então a gente fala de um sensor principal, sensor wide, maior do que a gente vê no Razr 40 Ultra, que tem 12 megapixels. E na frontal a gente tem 32 megapixels, o que é uma adição bem bacana para quem gosta de selfies. Tá rolando um Inception meu de mim mesma e tô bem estranha, né? Só mostrar para vocês um pouco aqui no detalhe, navegando pelas câmeras traseiras, a gente vê também que tem a opção de lente macro. Uma das lentes faz às vezes de macro e você consegue fotografar objetos mais de perto, pegando ali mais detalhes, o que é sempre uma adição muito interessante do meu ponto de vista. Temos opções de vídeos também o macro no vídeo, opção câmera lenta, tô dando uma navegada junto com vocês. Temos o famoso modo retrato, o modo buquê, que é aquele que você desfoca ali o fundo das pessoas. Eu vou tentar tirar umas fotos e deixar aqui de cobertura para vocês na edição, assim que a gente acabar esse vídeo, só para mostrar em ação essas câmeras, beleza? Temos o modo Pro, onde você consegue controlar ali o ISO, o balanço de branco, enfim, se você é essa pessoa que gosta de trabalhar mais as imagens, você também tem essa opção. E aí, quando a gente vai em mais, a gente vê também que tem o modo noturno, o Night Vision, para quem gosta de tirar fotos à noite, ter aí o melhor aproveitamento dessas câmeras. E uma coisa que eu sempre acho legal, acho um recurso bem bacana, que às vezes a gente precisa de aplicativos de terceiros para fazer, é esse câmera dupla, ó, esse último aqui, que eu vou só clicar para vocês darem uma olhada, que ele captura com as duas câmeras. Então tem o seu ponto de vista, o David Davi ali atrás, então você consegue fazer um vlog, por exemplo, alguma coisa em que mostra o seu ponto de vista e você falando com a câmera. Eu acho isso um recurso bem bacana.
Agora, falando um pouquinho sobre o que tem aqui dentro, ó, a gente tem um chipset, um System on a Chip Snapdragon da Qualcomm, só que a gente tem o 7 geração 1. Então, assim, se você não liga de ter um processador um pouquinho mais ultrapassado, é uma palavra muito forte, porque a gente não tá falando de um processador super antigo, mas ele não é o último, não é o topo de linha que a gente tem disponível atualmente, pode ser uma opção para você. Mas lembrando que o Z Flip 4 já vem com o Snapdragon 8 geração 1. Então, se isso é algo que você leva em consideração, é importante você pensar no seu uso de rotina, o quanto você demanda de processamento do seu aparelho. Aqui na telinha externa, ó, ele já tá me dando uma opção de navegar por ela. Conheça o seu Razer. Deixa eu dar um play aqui para ver para onde vamos. Saiba como navegar. Vou aprender a navegar aqui junto com vocês. Na tela inicial, deslize para cima para ver as notificações. Deslize para baixo para acessar as configurações, para os lados para mudar o painel e abra o flip para continuar. Enfim, ele vai me fazer um tourzinho aqui. Mas uma coisa legal que a gente tem aqui fora são os gestos da Motorola. Se a gente dá aquela chacoalhada, que eu acho que quem é usuário de Motorola ou quem acompanha, né, as tecnologias sabe que aquela chacoalhadinha assim de pulso, ó, também funciona aqui na tela externa e a gente pode abrir a câmera. É que agora ela está virada para lá, vocês não estão vendo, né? Porque o estúdio está escuro para lá, mas a câmera está aberta. Vocês estão vendo só a mãozinha ali, ó, do nosso cinegrafista aqui, as nossas luzes. Mas é uma forma, de você usar a câmera só fazendo esse gesto do pulso. A gente também tem aquele gesto de lanterna, né? Que é assim, se eu não me engano. Não sei se ele tá ativado aqui, esse modo de gesto, mas enfim, tudo funciona aqui. Lembrando que a Motorola tem um aplicativo chamado Moto, que ensina, se você é um usuário novo da Motorola, não tá tão habituado, ó, esse é o aplicativo Moto, que ele te ensina como personalizar o seu dispositivo, quais são esses gestos, como esse de girar o pulso, que eu falei pra vocês, pra abrir a câmera, dá algumas dicas de como usar o seu dobrável, enfim. Pode ser bem interessante você navegar por aqui pra tirar melhor proveito do seu aparelho. E eu esqueci de complementar aqui pra vocês que essa tela interna, né, essa tela maior aqui, ela tem 6.9 polegadas e é uma PIOLED. E tem uma taxa de atualização de até 144 Hz, ou seja, mais fluidez do que a gente tá acostumado a ver aí em smartphones intermediários premiums e nos premiums, que ficam aí na casa dos 120 Hz. Ou seja, tem uma fluidez bem bacana e bem interessante que precisamos testar melhor na prática, mas já trago essa informação aqui pra vocês. Para além disso, indo para a telinha externa, estava fuçando o que ela pode fazer. Aqui estão algumas opções de mostradores. Você consegue personalizar o estilo do relógio que aparece ali fora para ficar mais divertido, mais colorido, mais sóbrio. Enfim, meio rádio relógio como esse daqui, por exemplo. Vou alterar alguns só para vocês darem uma olhada. Vou colocar esse bonitinho aqui, ó, só para a gente ver como fica. Ó, alterei, por exemplo, e agora ele tem o Mu, que é esse bichinho, ou seja, tem formas de você deixar ela um pouco mais à sua cara, colocar alguma animação, porém, não te dá tantas opções como o Razer 40 Ultra, que te permite jogar na tela externa, fazer uma série de ações. Aqui é mais o básico mesmo. Você vê suas notificações, o clima, dá uma olhadinha na sua agenda, vê se você está recebendo uma chamada, enfim, você consegue fazer coisas um pouco mais simples na tela externa. Fica aí uma opção mais básica, bem entre aspas, de um aparelho dobrável se você quer ter um Motorola dobrável para chamar de seu. Uma coisa que me chamou a atenção é que eu não estou aqui com outro dobrável para comparar, mas o vinco me parece bem suave. É bem interessante, me parece bem mais discreto até, ó, quando você passa o dedo ele não é tão óbvio que você sente ele ainda, mas ele é bem discreto, o que é muito interessante. Outra coisa, ó, fechando ele aqui, ele é bem fechadinho também, tá vendo? A gente não tem uma abertura muito grande entre as telas, o que é ótimo quando se fala de dobrável, porque é menos espaço para poder entrar alguma poeirinha, alguma coisa que pode riscar essa tela, fazendo uma fricção. Antes que eu me esqueça, eu vou só colocar a capinha pra vocês verem como ele fica aqui, tá? Vamos lá. Encaixa aqui. Encaixei, ó. Tá vendo que eu falei pra vocês? Que ela é transparente, ainda dá pra ver a cor, mas dá uma certa diferença. Fica um pouco mais acinzentado por conta do material, né? Do plástico dele. E aí, a da frente... Opa! A gente encaixa aqui. Que ela tem todas as aberturas, tá vendo? A lateral fica solta pra você mexer nos botões.
Vendo? Aqui ele fica bem encaixadinho. Ah, e lembrando que esse botão aqui, o Power, ele também tem leitor de impressões digitais. Então ele fica solto também. E aqui não tem nada, a dobradiça fica livre para poder abrir. E assim ele fica aberto com a capinha. Então, ou seja, dá uma belíssima de uma proteção, né? Aqui continua pegando marca de dedo, não tem jeito, né, gente? Tem que deixar ela livre. Mas dá uma proteção maneira. Só que eu vou tirar a capinha pra gente navegar melhor nele, tá? Só pra vocês verem como fica. Ah, e além disso, além de como fica esse aparelho fechado, né? Quanto ele é protegido, uma coisa que é muito importante, que todo mundo pergunta muito sobre dobráveis, bateria. Aqui a gente tem 4.200 mAh de bateria, o que é uma bateria considerável para um aparelho dobrável e que promete aí... Promete durar bastante, né? Como eu acabei de abrir com vocês, não posso emitir minha opinião ainda, mas fico animada com essa quantidade de bateria disponível, que é mais, inclusive, do que a versão Ultra do próprio Motorola Razr 40, né? Motorola Razr 40 Ultra, que tem 3.800 mAh. Aqui a gente tá falando de 4.200, então é algo que eu estou bem ansiosa para testar na prática. Bom, para fechar esse quesito bateria, ele aguenta aí 30 watts de carregamento rápido no cabo e 5 watts de carregamento sem fio. Bom, agora pra gente finalizar aqui essas primeiras impressões, unboxing e primeiras impressões do Motorola Razr 40, vamos falar de preço. Ele foi lançado por R$ 5.499, o que é aí uma coisa bem mais... básica, talvez, não é essa palavra, mas vocês entenderam, né? Mais acessível, menos caro do que o 7.999 que a gente viu no Razr 40 Ultra, ou seja, uma opção aí mais interessante para quem quer ter um aparelho. Mas você deve considerar que a gente tá falando de um Snapdragon 7 geração 1. São coisas a se considerar, porém ele tem uma bateria muito interessante, ele tem 64 megapixels de câmera. Coloque na balança o que você prefere. E assim, falando do concorrente mais direto dele, que é o Galaxy Z Flip 4 do ano passado, que tem essa telinha menor aqui externa, sem falar das telonas externas, eu vi em varejista o preço por R$ 3.999, até operador aí vendendo por R$ 3.799. Acho que esses aparelhos dobráveis, para se tornarem um pouco mais populares, né? Porque a gente sabe que eles têm vendido um número interessante até para ser uma grande novidade, esses modelos que fecham e não os que abrem, como o Fold, que são modelos muito mais caros, eles têm tido um grande interesse do público. Eu acho que eles tinham que ficar na casa de uns 3, enfim, para começar a brigar mais ali, mas esse é um outro papo que a gente pode ter sobre mercado, sobre preços, enfim. Gostei bastante, achei bem chique. Me sinto uma grande patricinha usando um dobrável, porque parece aqueles espelhos, né, que a gente abre assim. A própria 3 espiãs demais. Fora que fazer isso é uma delícia, né? Fechar o telefone na cara de alguém. Já fiz isso com aparelhos que eram vintage, vou usar essa palavra. Enfim, não vamos entrar aqui em méritos de idade. Contem o que vocês acharam do novo Motorola Razr 40. Lembrando que também tem um outro vídeo do Nanete feito diretamente no lançamento deles lá nos Estados Unidos. Então, eu fico por aqui, vou dar mais uma fuçada neles. Vou tirar algumas fotos para cobrir aqui na edição esse vídeo para vocês entenderem como é a câmera em funcionamento. E a gente se vê na próxima semana, no próximo vídeo. Enfim, até lá. Um beijo, até já. Tchau, tchau.